Meus queridos amigos, Vale 3, será que a gente está diante da oportunidade da década que você esperava na Bolsa de Valores? Será que essa janela 2024-2025 é para a década atual o que 2015 e 2016 foi para a década passada em termos de oportunidade para comprar ações da Vale? E aí, caso você compre ações da empresa hoje, qual que seria a probabilidade de você estar fazendo um ótimo investimento e qual seria também a probabilidade de você estar fazendo um investimento ruim no momento errado? Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos e analista de valores imobiliários, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. E a situação é a seguinte, só esse ano as ações da Vale já acumulam uma queda de mais de 21%. Se você analisar o período maior, desde a máxima que aconteceu em 2021, a queda acumulada já é de 47,37%. Então, nesse momento, sim, as ações da Vale estão caindo. Essa queda recente pode ser uma oportunidade quando a gente observa os indicadores. Aqui no Investidor 10, os principais indicadores, você tem P sobre L 6,89, PVP 1,44 e um dividend yield de 11,53%, meus queridos amigos. O preço justo das ações, segundo a fórmula de Benjamin Graham, deveria ser R$ 91,27, o que nos traz um potencial de 50,5% de retorno, de upside. Observando os indicadores que eu mencionei, junto com o histórico, você tem que esse P sobre L de 6,89%, ele não é lá um desconto muito grande em relação à média dos últimos anos, mas quando você observa a média dos últimos 10 anos, a gente está falando de um P sobre L de 6,89 contra uma média que é de 12,04. Então, sim, abaixo da média. O PVP também caindo muito desde 2020, mas basicamente em linha com a média histórica dos últimos 10 anos. Outra coisa que a gente olha aqui e que chama atenção é o ROI da empresa, que é de 20,9%, que chegou à casa dos 60% em 2021, com a alta do preço do minério de ferro, mas um ROI de 20,9% é bem aceitável quando a gente está falando de uma empresa com um PVP de 1,44, uma ação sendo negociada com um PVP de 1,44. A empresa tem boas margens, margem líquida, margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT. É uma empresa bem eficiente, a Vale, na minha opinião. Por que as ações estão caindo tanto? Antes da gente falar da tese da Vale, a gente precisa também dar uma olhadinha com relação à governança da empresa. O que a gente tem? E por que mesmo tendo sido privatizada, o governo parece que ainda pode representar, sim, uma ameaça nas decisões da empresa, que é uma coisa que muita gente não entende. Badu, porra, a Vale não já foi privatizada? Ela não é mais estatal? Por que o governo continua com esse poder de interferir? Por que o governo fala uma coisa, as ações caem? O que está acontecendo? A Vale hoje, ela é uma corporação sem um controlador definido, tá? Com boas práticas de gestão, de transparência, pelo menos teoricamente, ou seja, nenhum investidor tem mais de 10% do capital da empresa, a maior parte das ações distribuída entre diversos acionistas, e isso acontece justamente para equilibrar os interesses, para não ter conflito. Mas ainda assim, o governo federal possui as tais das ações Golden Shares, meus queridos amigos. Essas ações, elas concedem ao governo o direito de veto em decisões estratégicas específicas. É um poder limitado, mas sim, dá uma brecha para haver uma tentativa de intervenção estatal na empresa, pondo em risco essa autonomia da Vale, da corporação, nas suas decisões, visando interesses dos acionistas, visando a geração de valor. Então, só esse ano, se você for ver, investidores internacionais retiraram mais de 21 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira
E a razão principal por trás dessa fuga de capital, aparentemente, é justamente essa tentativa de intervenção governamental nas nossas empresas estatais. Porque o capital estrangeiro, ele corresponde, caso você não saiba, a 56% do movimento, do fluxo financeiro da nossa Bolsa de Valores. Aí uma das instituições financeiras globais mais renomadas recomendou a venda de ações de empresas estatais por aqui e a preferência inclusive por empresas privadas. A gente teve interferência direta na política de dividendos da Petrobras e um membro do Conselho da Vale renunciou, levantando acusações até graves relacionadas à influência política e claros conflitos de interesse dentro da empresa interferindo as decisões. Ou seja, em certos casos ainda pode acontecer de a empresa tomar decisões que não são 100% alinhadas com os minoritários e com geração de valor no longo prazo, mas como eu disse, é um poder limitado, nada comparado ao poder que o governo tem na Petrobras ainda, por exemplo. E agora sim, falamos de governança, vamos falar um pouco da tese. O que faria, ou pelo menos deveria fazer, alguém ver a Vale como um bom investimento? Quais seriam as razões? A Vale ela pode ser, na minha opinião, uma escolha de investimento interessante e promissora por vários motivos estratégicos e motivos operacionais que colocam a empresa em uma posição de destaque no cenário global, no setor que ela atua. Primeiro, se você considerar o setor de atuação, que é o setor de mineração, a empresa é uma das líderes mundiais, com presença em vários países, continentes, atua de forma verticalizada em setores chaves como siderurgia, logística, energia, além da mineração, é claro, que é o carro-chefe da empresa, mas isso mostra diversificação, que a empresa atua de forma integrada na cadeia e que isso vai muito além da extração de minério de ferro apenas, que é, como eu falei, disparado o carro-chefe da Vale. Mas falando em minério de ferro, é impossível a gente ignorar o mercado asiático, especialmente a China, que tem sido um dos grandes motores da demanda global nos últimos anos, um motor que vem sendo puxado por um crescimento muito grande, um crescimento sem precedente na economia chinesa. Então, esse, como a gente vai ver, é um dos riscos da Vale também, a desaceleração da economia da China. Mas o que realmente faz brilhar os olhos quando a gente olha para a Vale, meus queridos amigos, é a competitividade da empresa e a eficiência operacional. Ela consegue extrair, beneficiar, transportar minério de ferro, como eu falei, com um dos menores custos de produção do planeta. Isso significa que mesmo quando o mercado dá aquelas vaciladas, aquelas titubeadas, aquelas escorregadas, e os preços do minério caem, a Vale continua lá, firme e forte, gerando caixa. Quase sempre quando isso acontece, na verdade. E tem mais, o minério da Vale, ele não é qualquer minério de ferro. Eu estou aqui em Minas Gerais, vou falar em Vale, estou em Minas Gerais, e se a gente fosse usar o café como exemplo, o café da Vale, o minério da Vale, seria tipo aquele café 100% arábica, que você paga mais caro, mas que tem muito mais qualidade do que aquele café comum que a gente compra, que vem misturado até com pó de serra no supermercado, e o que é permitido por lei, diga-se de passagem. Mas, brincadeiras à parte, o minério da Vale ele é de qualidade superior, um alto teor de ferro, precisa de menos energia para transformar o ferro em aço, que significa que a gente tem menos emissões de carbono. Estamos falando de sustentabilidade, algo cada vez mais valorizado no mundo dos negócios, pelos investidores do mundo afora, e que dá acesso a capital mais barato também para esse tipo de empresa. Ou seja, olhando para esse quadro, eu diria, mais completo da Vale, ela é uma empresa gigante, muito eficiente, muito bem posicionada. Então essas qualidades tornam ela uma opção atraente para investimento, para quem busca exposição ao setor de mineração, a commodities em geral, mas também coloca ela como uma escolha estratégica para quem valoriza essa eficiência operacional nas suas carteiras de investimento. Tem empresa talvez exposta a esse setor, a esse segmento que está mais barata, mais desvalorizada que a Vale, que está sofrendo mais? Tem.
mas a Vale chama atenção justamente por essa eficiência. Então, mesmo nos momentos, como eu falei, mais desafiadores do mercado, ela tende a sofrer menos que muitas das suas concorrentes globais. Quando a Vale sofre bastante, você pode ter certeza que tem muita mineradora no mundo fechando as portas. Então, o que você faz? Comprar ou vender ações da Vale nesse momento? Esquece o preço por um momento, esquece que caiu. A Vale é uma empresa que você gostaria de ser sócio? Você gostaria de investir nela? Se não, não faz sentido. Quanto tempo você pretende carregar essas ações? Por quanto tempo você pretende comprar as ações agora e segurar? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Menos de 5 anos eu não recomendo, eu não recomendaria. Então, caso você compre ações da empresa, pense em qual seria o pior cenário possível, caso ela continue fazendo a parte dela. Qual é a probabilidade? Por exemplo, a Vale vai continuar fazendo a parte dela, só os efeitos ali externos é que vão impactar o desempenho das ações, o desempenho econômico-financeiro da empresa. Então, se ela continuar fazendo a parte dela, qual seria o pior cenário para as ações? E qual que é a probabilidade desse cenário virar a realidade da empresa, na sua opinião? Então, que tal, por exemplo, 6 anos consecutivos de queda no preço das ações? Você aguentaria? Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, de 2011, esticando aqui para a máxima, até 2016, as ações passaram justamente esse tempo caindo e chegaram a cair mais de 84%. Eu estou pegando 2011 porque as ações da Vale subiram muito até 2008, depois a gente teve uma queda seguida de uma recuperação e a partir de 2011 a empresa amargou um período longo de queda. Você suportaria isso? Se esse cenário, isso aqui se repetir, você suportaria? Porque de 2021 até o presente momento, nós estamos falando de uma queda que é grande, mais de 46%, mas que não é quase nada comparado a uma queda tão longa e de mais de 84%. Mas e se eu te disser que se você tivesse comprado ações da Vale durante todo esse período de 2011, de janeiro de 2011 até janeiro de 2021, o seu desempenho teria sido muito bom. Você teria desembolsado R$121 mil em aportes, R$1.000 por mês, e hoje você teria, na verdade, em 2021, você teria um patrimônio acumulado de R$420 mil, tendo recebido só em proventos mais de R$14 mil no ano de 2020. Isso aqui é um retorno anual muito interessante, se você fizer a conta aqui investindo R$1.000 por mês durante 10 anos e acumular um patrimônio de R$420 mil. E isso foi possível, como eu falei, mesmo com uma desvalorização em 6 anos consecutivos de mais de 84%, seguida de uma recuperação astronômica de mais de 1000%. Essa recuperação aconteceu justamente de 2016 até 2021. Claro, a gente não está considerando aqui os dividendos, mas se a gente colocar na conta aqui o retorno da Vale nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$1.000, você teria hoje R$3.544,64. Não é um retorno ruim. Você quer ver que não é ruim? Vamos comparar esse retorno da Vale nos últimos 10 anos com o retorno do Ibovespa, por exemplo. O retorno da Vale é muito maior. Com o retorno do CDI, por exemplo, o retorno da Vale é muito maior nos últimos 10 anos, mesmo com essa queda de mais de 40% recente. Isso a gente considerando o reinvestimento dos dividendos, obviamente. Lembrando que nesse meio tempo aqui aconteceram coisas que não dá para a gente deixar de falar. É impossível falar da Vale sem falar de Mariana em 2015, sem falar de Brumadinho em 2019. Por exemplo, em Mariana em 2015, o rompimento de uma barragem de rejeitos operada por uma joint venture
da Vale, a Samarco, isso resultou num desastre ambiental de grande escala, na perda de 19 vidas humanas. Foi um episódio que chocou o Brasil, o mundo, colocando em questão ali práticas de segurança, de gestão ambiental na mineração, muita gente de olho nisso e, infelizmente, essa história se repetiu de forma ainda mais grave em 2019 em Brumadinho, também em Minas Gerais. Uma barragem operada pela Vale se rompeu, liberando ali um volume enorme de rejeitos de minério de ferro. O resultado foi catastrófico, a completa destruição de várias comunidades locais, 270 pessoas morreram, 250 que trabalhavam na própria Vale, foi um dos maiores desastres industriais da história brasileira, algo que a Vale e o Brasil nunca devem esquecer. Isso deve servir de lição para que esse tipo de coisa não se repita, na minha opinião. E os impactos financeiros desses eventos também para a Vale foram bem relevantes, impactaram o desempenho da empresa, isso afetou muito a imagem da empresa também. Muitos investidores olham para isso com o foco justamente na necessidade de avaliar as empresas apenas, não apenas pelos resultados financeiros, mas também pelos impactos ambientais, os impactos sociais, responsabilidade social da empresa. Então, a Vale ela tem se esforçado para reconstruir a sua imagem, apagar isso ela nunca vai conseguir, mas isso é um processo muito longo que ela tem pela frente. Fora isso, essa queda longa que a gente teve de 2011 até 2016, ela não teria sido tão longa não fosse por um período que a gente teve de sobreoferta global que derrubou muito o preço do minério. Eu falei desse risco das questões sociais e ambientais, isso é um risco da Vale, e agora falando da queda do minério, que é outro risco. E é o seguinte, a performance financeira da Vale, ela depende muito das flutuações de preço do minério de ferro. Por isso que você vê as variações no mercado global dessa commodity impactando sempre os resultados da empresa e o preço das ações diretamente também. E depois de já ter caído bastante, ter passado por vários anos de queda, entre 2014 e 2016, o mercado de minério de ferro ele passou por uma fase de sobreoferta global com queda braba nos preços. A Vale rodou no prejuízo durante esses períodos, mesmo com toda a eficiência. Se a gente olhar aqui o histórico de lucros da Vale, você vai ver que em 2015 a empresa ela teve prejuízo. Nos últimos anos, foi o único ano que ela teve prejuízo, foi em 2015 e em 2019. Depois, os lucros dispararam aqui em 2021 com a alta do minério. Então, mesmo com toda essa eficiência que eu já falei que a empresa possui, você vê que em 2015 ela sofreu ali o mini pão que o diabo amassou no minério de ferro, graças ao preço do minério também e à realização de impairment de alguns investimentos da empresa na ocasião. Então, esse é o outro risco das ações. Então, possíveis sobreofertas no mercado reduzem o preço de venda do minério da Vale, mas por conta da estrutura de custos da empresa que ela tem de muito custo fixo alto, ela não consegue cortar isso rapidamente, isso pressiona as margens a ponto delas ficarem negativas, o que significa, em outras palavras, prejuízo. Mas em 2021, quando os preços do minério de ferro bateram as máximas, logo depois da pandemia, a Vale entregou um desempenho excepcional, como a gente pode ver aqui, um lucro líquido de mais de 120 bilhões. Ou seja, o resultado da empresa depende muito de fatores externos, como a demanda global, a oferta de minério de ferro, como a gente acabou de ver, e por isso, mesmo com toda a queda, quem permaneceu comprando regularmente de 2011 até 2021 obteve um retorno muito bom. E voltando agora para a pergunta que não quer calar, que vocês provavelmente clicaram nesse vídeo para saber, comprar ou vender Vale 3? A gente pode realmente estar diante da oportunidade da década da Vale na Bolsa de Valores? Aquela oportunidade, a grande oportunidade para você comprar ações da empresa na década passada, entre aspas, foi de 2016 a 2020, mas não dava para adivinhar isso. Grande responsável por aquela alta absurda no preço do minério de ferro em 2021 foi justamente a pandemia que aconteceu e que fez com que a oferta fosse reduzida. Então, a minha opinião é a seguinte:
Como a gente já viu, presta atenção que essa parte aqui é a mais importante do vídeo. Como a gente já viu, o desempenho depende muito da economia da China, que vinha consumindo metade do minério de ferro produzido no mundo, basicamente, pode reduzir esse consumo, o que é um risco nas ações. Esse é um dos riscos. Mas a gente viu também o seguinte, a Vale ela consegue gerar caixa, mesmo com o preço do minério bem mais barato até do que está agora. Gerar caixa, pagar dividendos, atualmente o dividend yield da empresa é de 11,53%. Então, investir na Vale pode ser uma oportunidade. Nesse momento é uma oportunidade, na minha opinião, mas não dá para dizer que é a grande oportunidade da década agora, no sentido de que as ações bateram as mínimas e não podem cair mais, de jeito nenhum. O mercado de ações ele é inerentemente incerto e volátil, meus queridos. Não tem garantia nenhuma de que o preço dessas ações aqui não podem cair mais, ainda mais. E é aí que entra a importância do perfil de investidor e da visão de longo prazo, na minha opinião. Porque existe uma oportunidade que você teve no ano retrasado, que você teve no ano passado, que você está tendo agora e que você vai ter nessa década e em todas as décadas que vierem, que é a oportunidade de comprar ações periodicamente. Essa oportunidade, como a gente viu, você vai sempre ter. E, mesmo amargando uma desvalorização de até mais de 80% nesse período aqui, de 2011 até 2016, quem fez isso ganhou muito dinheiro. Quem manteve os aportes de 2011 até 2021 ganhou muito dinheiro com Vale. Por isso, aqueles que consideram investir na empresa, ou em qualquer ação, precisam estar preparados para as oscilações do mercado e precisam estar preparados para manter o foco no longo prazo, avaliando o potencial da empresa de superar possíveis adversidades que ela vai encontrar no meio do caminho e mesmo assim gerar retornos em períodos longos, que é o período que você vai investir em ações. Se for para investir em período curto, vá para a renda fixa. Com relação aos riscos, Vale, como qualquer outra empresa, não está isenta de riscos. A dependência da China, como a gente viu, é uma faca de dois gumes. Enquanto a demanda da China pode explodir e impulsionar o desempenho dela, uma desaceleração econômica, uma recessão na China pode impactar negativamente a empresa. Isso pode acontecer. Além disso, a Vale também enfrenta desafios relacionados à gestão ambiental, que podem atrapalhar, afetar as operações, a sua imagem no longo prazo, seu desempenho também, por que não? Para um leigo, é fundamental entender que não existem oportunidades de investimentos sem riscos. Então, se você não começou a investir há pouco tempo, não tem muita experiência e está vendo aí agora todo mundo falar que Vale é uma oportunidade, saiba, não existe oportunidade sem risco. Então, a oportunidade de você obter bons retornos vem sempre acompanhada de riscos potenciais. A relação entre risco e retorno nos investimentos é uma verdade que você não consegue contornar. Geralmente, quanto mais potencial de retorno, mais risco envolvido, principalmente no curto prazo. Portanto, quando você for avaliar qualquer oportunidade de investimento, meu querido, é essencial você considerar não apenas o potencial de lucro, mas os riscos associados e a sua capacidade de suportar essa volatilidade. Se isso daí está alinhado ou não com o seu perfil de investidor e com os seus objetivos financeiros de médio e longo prazo. Por hoje é isso, fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!